Mandados de criminalização e a proteção dos direitos fundamentais no Brasil. A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, traz em seu texto diversos mecanismos de proteção aos direitos fundamentais, incluindo aqueles que visam assegurar a ordem social e o Estado democrático de direito. Entre esses mecanismos, encontram-se os mandados de criminalização, que representam uma ordem constitucional dirigida ao legislador para que ele crie e regulamente tipos penais específicos, considerados essenciais para a defesa dos valores mais caros à sociedade brasileira. Esses mandados de criminalização não representam, por si sós, a tipificação direta de crimes na Constituição, mas sim uma obrigação para que o legislador ordinário defina e detalhe esses crimes em legislação própria. Assim, o Congresso Nacional, ao cumprir essa determinação constitucional, deve tipificar certos comportamentos como crimes e estabelecer penas e procedimentos específicos para coibi-los. Esse processo reflete o papel da Constituição como garantidora dos direitos fundamentais e como protetora da ordem democrática. Dentre os mandados de criminalização previstos na Constituição, destacam-se aqueles que tratam de crimes considerados imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Esses crimes possuem características e implicações jurídicas específicas, que visam reforçar a gravidade das condutas que eles repreendem e a necessidade de punição exemplar para preservar a integridade do tecido social. A imprescritibilidade, por exemplo, significa que o direito do Estado de punir o infrator nunca se extingue, enquanto a inafiançabilidade impede que o acusado responda em liberdade mediante pagamento de fiança. No grupo dos crimes imprescritíveis, encontram-se o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O racismo é tratado com especial rigor pela Constituição devido ao histórico de discriminação racial no Brasil e à necessidade de construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A ação de grupos armados, por sua vez, é considerada uma ameaça direta à soberania e à segurança nacional, justificando assim a imprescritibilidade da punição para esses crimes. A imprescritibilidade visa garantir que, independentemente do tempo que tenha passado desde a prática do crime, os responsáveis possam ser responsabilizados. Já os crimes inafiançáveis incluem o racismo, os crimes hediondos e os chamados 3T, tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo. Esses crimes não admitem fiança, ou seja, os acusados devem permanecer presos enquanto aguardam julgamento, sem a possibilidade de liberdade mediante pagamento. Essa medida é justificada pela extrema gravidade dos atos que esses crimes representam, como a violência desmedida, a ameaça à saúde pública e à segurança do país. A impossibilidade de fiança visa assegurar que esses indivíduos não permaneçam em liberdade, uma vez que suas ações representam risco significativo para a sociedade. Além disso, o tratamento diferenciado para esses crimes também os torna insuscetíveis de graça ou anistia, o que significa que, mesmo após condenação, os indivíduos envolvidos nesses crimes não poderão ser beneficiados com perdão ou redução de pena. Isso reforça o caráter exemplar da punição e a ideia de que esses crimes não podem ser tratados com a mesma leniência aplicada a delitos menos graves. A insuscetibilidade de graça ou anistia é uma resposta do legislador à necessidade de dissuadir a prática desses crimes, ao mostrar que não haverá perdão ou concessão para aqueles que optarem por agir contra a sociedade de maneira tão grave. A Constituição estabelece ainda uma série de crimes hediondos, cuja classificação depende de regulamentação infraconstitucional. Estes são crimes que, devido à sua crueldade e alto potencial ofensivo, merecem sanções mais rigorosas. Exemplos de crimes considerados hediondos incluem o homicídio qualificado, o estupro e o latrocínio, roubo seguido de morte. A legislação estabelece que os crimes hediondos, além de serem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, também devem ser punidos com maior rigor em relação ao regime inicial de cumprimento de pena. Os mandados de criminalização são, portanto, um recurso jurídico indispensável para a proteção dos direitos fundamentais no Brasil. Através deles, a Constituição assegura que determinados atos considerados especialmente lesivos aos valores constitucionais sejam tratados com rigor pelo sistema penal, demonstrando o compromisso do Estado com a construção de uma sociedade mais segura, justa e igualitária. Ao impor a criminalização desses atos, a Constituição cumpre o papel de defesa da ordem pública e dos direitos dos cidadãos, criando um sistema de justiça que visa, acima de tudo, a manutenção da paz social e a promoção da dignidade humana. Além de cumprir o papel de proteção, esses mandados de criminalização também têm um forte efeito simbólico,
refletindo os valores que a sociedade brasileira almeja manter e promover. O combate ao racismo, por exemplo, não é apenas uma questão de política criminal, mas um compromisso ético com a igualdade e o respeito às diferenças. Da mesma forma, a punição severa de atos de tortura ou terrorismo reforça o compromisso com os direitos humanos e a repulsa a práticas que violam a dignidade e a segurança das pessoas. Outro aspecto importante é o papel pedagógico das normas penais, que visa orientar o comportamento da sociedade ao delimitar claramente as condutas inaceitáveis. Ao estabelecer sanções rigorosas para os crimes imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a Constituição não apenas busca punir, mas também prevenir a prática desses delitos. A certeza de que tais crimes serão punidos, sem possibilidade de esquecimento ou indulgência, atua como um fator dissuasivo, orientando a conduta dos cidadãos e fortalecendo a moral coletiva. Em conclusão, os mandados de criminalização previstos na Constituição Federal de 1988 são um reflexo do compromisso do Estado brasileiro com a proteção dos direitos fundamentais e a manutenção da ordem democrática. Através de sanções específicas para crimes imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a Constituição assegura que atos especialmente graves sejam tratados com o rigor necessário, promovendo assim a justiça e a segurança para todos os cidadãos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!